Se Deus está falando sobre o Abba, eu entendo que durante esse tempo nós precisamos restaurar, nós precisamos resgatar a imagem de Deus como Pai para nós. Porque nós vamos ver que nós conseguimos ver Deus de tantas maneiras, mas existem muitas pessoas que estão aqui na igreja, que estão aqui, que não conseguem chamar Deus de Pai. Mas isso nós vamos ver mais à frente. E eu começo dizendo que nós seres humanos somos a maior criação de Deus. Você pode dizer assim: eu sou a maior criação de Deus. Vamos dizer assim: eu sou a melhor criação de Deus. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado assim: você é a melhor criação de Deus. Se ela tivesse máscara, eu acredito que ela estaria rindo para você, porque isso é muito bom ouvir isso. E nós somos a maior criação de Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? Se você for depois em casa ter Gênesis no capítulo 1, onde fala que Deus criou, onde Deus formou tudo, onde Deus criou todas as coisas, e depois de criar cada coisa, no primeiro dia ele disse que era bom, no segundo dia ele disse que era bom, no segundo, no terceiro, no quarto ele disse que era bom. Quando chegou o sexto dia, depois de criar tudo, no versículo 31 ele disse que era muito bom. Talvez alguém possa dizer assim para mim: mas ele estava olhando para trás e vendo tudo que ele criou, ele disse que era muito bom. Mas eu vou dizer para você que você é a melhor criação, você é a maior criação de Deus. Sabe por quê? Porque no versículo 26 Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança de Deus. Por isso você é a melhor e maior criação de Deus, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E no versículo 26 de Gênesis 1 vai dizer que Deus tem domínio. E Deus tem domínio sobre todas as coisas. Por isso que você é a maior e a melhor criação de Deus. E o Salmo de número 8, verso número 5 diz que Deus nos fez um pouquinho menor do que os anjos. No Salmo de número 115:16, ele vai dizer que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus confiou a você esta terra, Deus confiou a você a responsabilidade. Então, Deus quer que você nós também vemos o nosso adversário, o nosso inimigo. Nós só temos um inimigo, um adversário, que é Satanás, irmãos. E ele vem ao longo da história tentando destruir, tentando modificar, tentando denegrir, tentando desconstruir tudo aquilo que Deus afirmou. Isso não é de agora, isso não é desse tempo. Você vai notar que depois de Deus ter formado, depois de Deus ter dado domínio, lá no Éden, Satanás já quis destruir aquilo que Deus tinha criado, lançando a mentira do engano para Eva e para Adão. Mas só que para esse tempo, o Satanás ele se faz valer da rejeição. E a rejeição, ela é a mentira do diabo. A rejeição é a grande mensagem transmitida pelo diabo. A rejeição é uma das experiências mais marcantes e dolorosas que enfrentamos. Se por um lado a mensagem de Deus é amor e aceitação, o outro lado, a mensagem do diabo é a rejeição. Ele tenta comunicar essa mensagem ao longo da vida
nós para causar a rejeição e fazer com que nós não enxergamos, que nós não possamos nos ver como Deus nos fez. Note, Satanás está tentando fazer com que você não veja você da maneira que Deus te fez, da maneira que você é, da maneira que Deus sonhou. E uma das maneiras que Satanás ele trabalha de uma maneira sutil aplicando isso é através da rejeição. E a rejeição, assim como a traição, ela só vem daquelas pessoas que nós amamos, daquelas pessoas que nós confiamos, daquelas pessoas que estão próximas de nós. E quando eu disse no início que muitas pessoas têm dificuldades, têm problemas de chamar Deus de Pai, de orar a Deus como Pai, de ver Deus como Pai, foi através de uma rejeição, foi através de um trauma, foi através de um fracasso. E muitas pessoas que até mesmo estão aqui foram através dos seus pais ou padrastos que não tinham entendimento de Deus, frequentemente foram usados como instrumento para comunicar a rejeição através de que maneiras? De ações. Então, pessoas criaram um bloqueio com as palavras que puderam destruir a minha identidade, que amaldiçoaram os seus destinos, atitudes brutas. E muitas pessoas foram espancadas, muitas pessoas apanharam dos seus pais. E quando vão falar de Deus como Pai, a imagem que ela tem de Pai é alguém que te fez mal, é alguém que te prejudicou. Então muitas das vezes essa pessoa não vai entender e não vai reconhecer Deus como Pai. Ou até mesmo algumas pessoas foram abusadas. A gente vê que isso é uma coisa tão atual nos dias de hoje. Tanto se tem falado, tanto se tem mostrado de crianças que estão sendo abusadas pelos pais, pelos padrastos. E não sofreram apenas abusos sexuais, mas abusos também morais, discriminação, diferenciação entre filhos. Não porque um é tratado de um jeito, o outro é tratado de uma outra maneira, um ama mais, o outro ama menos. E essas crianças, essas pessoas que cresceram nesse ambiente, nesse lugar hostil, quando na fase adulta ou na fase adolescente, elas não conseguem reconhecer o lado. Ou talvez através de omissões, falta de amor, falta de atenção, de carinho, de cobertura espiritual, de tempo juntos, apatia, indiferença de forma moral. Poderia falar outras aqui para você, através de autoridade, de fracassos, de traumas. Pessoas criaram rejeições e não conseguem enxergar. Mas hoje, através do Espírito Santo, eu quero que a sua relação com Deus seja restaurada. Que a sua relação com o seu pai biológico, com alguém que te criou também, possa ser restaurada. Que você possa liberar, que você possa soltar essa pessoa e você possa viver livre de culpas, livre de traumas, e que a sua vida possa avançar e adiante. Então, por isso que muitas pessoas não conseguem. Então, assim, não carrega pai, e a pessoa não consegue falar porque ela carrega com ela essas dores, essas sequelas, essas cicatrizes que ainda estão abertas. Isso é um machucado que não sara. Sabe aquele machucado na dobra do joelho? Todo mundo está aqui já ralou o joelho, irmãos. Todo mundo que está aqui já caiu de bicicleta, já jogou bola, já brincou de pique. Eu acho que todo machucado é ruim. Mas aqui na dobrinha do joelho é a parte que a gente mais de movimento. Quando está sarando, você dobra e você sente dor. E isso funciona como uma ferida que não foi sarada, como uma ferida que ainda não foi curada. Mas eu quero dizer para você que essa noite é noite de cura. Que essa noite
é uma noite de restauração. E essa noite é uma noite de libertação. Então eu mostrei para você que você é a maior criação, que você é a melhor criação de Deus, que você é o que Deus tem de melhor, é você. Mas só que eu também mostrei para você que Satanás vem tentando destruir isso, desconstruir. E através dessa desconstrução, através dessa armadilha que Satanás tem usado, muitas pessoas não conseguem ver Deus como Pai. Tem uma imensa dificuldade. Elas reconhecem a Deus, elas servem a Deus, elas vêm à igreja, elas devolvem o dízimo, elas ofertam, elas são submissas, mas elas, quando falam de Deus como Pai, elas não reconhecem a Deus como Pai. E eu pude enumerar aqui, irmãos, algumas formas que as pessoas reconhecem a Deus. As pessoas reconhecem a Deus como Jeová Jireh, o Senhor proverá. Quando se fala em provisão, quando se fala o Senhor proverá, as pessoas glorificam a Deus, elas ficam assim: ó Senhor, eu creio que tu podes prover. Elas reconhecem a Deus como Jeová Jireh, elas reconhecem a Deus como Jeová Rapá, o Senhor que cura. Deus é a provisão, Deus é o Jeová Rapá, é alguém que cura, é alguém que pode sarar, é o Senhor que cura, sim. Jeová Nissi, muitas pessoas conseguem reconhecer o Senhor como Jeová Nissi, que quer dizer o Senhor é a minha bandeira. Outras pessoas conseguem reconhecer como Jeová Chamar, o Senhor está aqui, o Senhor está presente. Quantas das vezes nós dizemos e falamos isso de uma maneira não como Jeová Chamar, mas dizemos assim: o Senhor está aqui, o Senhor está presente. Outras pessoas reconhecem Jeová como Jeová Shalom, que quer dizer o Senhor é a paz. Outras como Jeová Sabote, que quer dizer o Senhor dos exércitos. Quando você precisa de uma luta, quando você está numa luta, é esse Senhor que você reconhece, é esse Deus que você reconhece. Você ora: Senhor dos exércitos, entra nessa batalha por mim. Senhor dos exércitos, guerreia as minhas guerras. Ou em outro momento você talvez consiga reconhecer a Deus como Jeová de Sidqueno, que quer dizer o Senhor, justiça nossa. E você está precisando de justiça na tua vida, e você reconhece a Deus como o Senhor que faz justiça sobre a sua vida. Talvez você reconheça o Jeová, Deus como Jeová Elohim, que quer dizer o Senhor Deus de Israel. Ou talvez você reconheça Deus como Jeová Kadesh, que quer dizer o Senhor que santifica. Ou talvez você reconheça a Deus como Jeová Raá, que quer dizer o Senhor é o meu pastor, alguém que cuida de você. Você reconhece Deus como Deus que cuida, que te dá alimento, que te sustenta. Ou talvez você reconheça também a Deus como Jeová Raquel, que quer dizer o Senhor que destrói completamente o mal. Quando você está precisando de uma vitória, quando você está precisando vencer de uma certa maneira, você reconhece: Senhor, destrua, Senhor, desfaça, Deus desfaça todo o mal. Ou talvez você também reconheça a Deus como Jeová Elion, que quer dizer o Senhor Altíssimo. Mas talvez você não consiga reconhecer a Deus como Pai. Talvez você reconheça a Deus como todos esses aqui que eu coloquei para você, como a sua paz, como o Senhor dos exércitos, como o Senhor que cura, como o Senhor que é a sua bandeira, como o Senhor que te sara, como Deus que é o seu pastor. Mas você não reconhece a Deus como Pai. Mas eu quero explicar para você qual o significado dessa palavra Abba. A salvação, no versículo que nós lemos lá no Romanos 8,15, diz que nós não recebemos o espírito de escravidão. Então, observe, você não recebeu o espírito de escravidão,
para vivermos outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseados naquilo que clamamos, Abba, Pai. Então a Bíblia diz para nós que nós somos adotados. A adoção é algo ruim? Não. Porque a Bíblia vai dizer que em João 1, capítulo 1, versículo de número 11, que Jesus veio para os seus e os seus não quiseram, os seus rejeitaram. Então nós agradecemos a eles por isso, porque eles não quiseram Jesus, mas nós recebemos a Jesus e temos Jesus em nossa vida. Então a salvação, ela é expressa em termos de uma adoção como filhos de Deus. Filiação e adoção são sinônimos. Então filiação e adoção são palavras sinônimas. O Espírito Santo é o próprio Espírito de adoção que nos torna filhos de Deus. Foi o que nós lemos aqui antes. E nós vemos que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ele nos capacitou a chamar Deus de nosso Pai. A palavra Abba é uma palavra aramaica que significa pai ou papai. Eu tenho 2 filhas e eu vou dizer para você, irmãos, não há referência melhor quando elas se dirigem a mim, quando elas me chamam de papai. Não há coisa melhor para mim ouvir as minhas filhas me chamarem de papai. Muitas das vezes eu até brinco com a Mariana, ela me chama de papai, eu pergunto para ela o que ela quer. Porque eu entendo que é uma atitude carinhosa, porque é uma maneira de me tocar, sem elas saberem que isso me agrada. Isso me toca, isso me move. Agora eu quero falar para você, eu quero mostrar para você como que Deus se sente em relação a isso. Essa relação de Abba é uma relação de carinho. Essa relação de Abba que Deus espera de nós é uma relação de afetividade. É exatamente como o pastor Fábio colocou aqui na hora do louvor. Não pelo que ele pode ser, mas simplesmente pelo que ele é. Muitas das vezes não encontramos facilidade de nos relacionar a Deus como Pai, como Abba, porque nós só queremos aquilo que Ele pode nos dar. Nós não queremos pelo que Ele é. Isso é difícil. Isso às vezes é dolorido, porque nós estamos muitas vezes por uma questão de interesse. Mas hoje não. Hoje isso vai ser quebrado em nome de Jesus. Você vai conseguir olhar para Deus e vai entender que Deus é o seu papai, que Ele é o seu Abba, que Ele é alguém que tem prazer em você, que Ele é alguém que se preocupa com você, que Ele é alguém que quer cuidar de você. Mas para que isso aconteça, você precisa ser sarado dessa rejeição. Você precisa ser curado dessa cicatriz que está aberta em você. Então a palavra Abba quer dizer papai. E como eu disse, como nós lemos, a própria Bíblia fala, Efésios vai falar também que nós somos adotados. Paulo vai falar em Gálatas também sobre o espírito de adoção. Mas isso não quer nos colocar como menos. Sabe por quê? Os filhos adotados não são menos que os filhos de seu pai. Não são. Menos do que os filhos biológicos. No primeiro século, a adoção era a forma judaica e legal, especialmente entre os romanos e gregos, por meio do qual o pai adotivo ele recebia o filho e a ele destinava todos os direitos para perpetuar
A expressão Eramai Baba era a maneira carinhosa como as famílias judias na Palestina na época de Cristo se referiam à pessoa do Pai. Cristo usou em suas orações e ensinou seus discípulos a considerar a Deus, o Altíssimo e Todo-Poderoso, como nosso Pai querido. Vamos ver isso em Marcos 14, 36. Abra, por favor. Jesus também queria que os seus discípulos vissem a Deus como papai. Jesus também queria que os seus discípulos entendessem que o mesmo direito dele como filho de Deus, eles também teriam. E disse: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis. Afaste de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus no Sol 36, Jesus no Getsemane, ele faz essa oração e disse: Abba, Pai, Paizinho querido, se possível for. Então Jesus tinha essa preocupação de mostrar para os seus discípulos a importância de reconhecer a Deus como Pai. A palavra grega para adoção é derivada de dois termos gregos. O primeiro é a palavra grega que quer dizer huios, que significa filhos. A segunda palavra é a palavra teses, que significa em lugar de. Então, adoção quer dizer em lugar filhos, em lugar de filhos. É um termo legal que nesse contexto indica o fato de aos cristãos serem determinados privilégios de filiação na família de Deus. Simultaneamente, essa posição filial de Deus coloca o Espírito do seu Filho no coração de cada cristão, de forma que ele se torna de fato filho de seu Filho. Quando isso ocorre, nos tornamos não só filhos adotivos, mas no sentido que a palavra tem atualmente. Nós somos genuinamente gerados por Deus. Você é alguém que Deus gerou. E Deus te gerou através de Jesus. Você foi adotado através de Jesus. É isso que importa. Então você, a partir de hoje, você vai viver livre de toda acusação, de toda rejeição, de toda palavra que causou dores em você, que te causaram os danos em você, que muitas das vezes te impediu, te bloqueou de reconhecer a Deus como Pai. Mas porque eu preciso ser sarado, para mim tá bom, não. Sabe por quê? Porque o versículo 19 que nós lemos diz que a ardente expectativa da criação de Deus, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas saradas saram pessoas. Pessoas doentes contaminam outras pessoas. Pessoas enfermas, pessoas infectadas, elas transmitem aos outros. Mas quando você encontra a cura, você transmite cura. Quando você encontra a libertação, você transmite a libertação. Quando você é sarado, quando você é curado, você transmite a cura. Talvez você está aqui nesse ambiente e talvez você não se enquadre nisso que eu estou falando a você, mas tem alguém que você conhece que precisa ouvir isso. Talvez de alguém que está próximo de você, que carrega esse trauma. Talvez o Espírito Santo está trazendo à sua memória a mente de uma pessoa que você conhece, você é fulano.
toda acusação, livre de toda condenação de Satanás. É por isso que nós lemos: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste os espíritos de escravidão. Você não foi feito para poder ficar em prisão, não foi feito para viver em fortalezas. O Senhor te fez livre. E atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseados na qual clamamos a papai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que eu somos filhos de Deus. Você pode dizer assim: eu sou filho de Deus. Você também é filha de Deus. Diga isso, afirme isso. Eu sou filho de Deus. Afirma isso: eu sou filho de Deus. As verdades, elas começam a acontecer em nossa vida quando nós começamos a afirmar, quando nós começamos a repetir. Ora, se somos filhos, também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que quer dizer? Se com Ele sofremos, se você está sofrendo, você também vai ser glorificado também. Olha o verso 18: porque para mim, o apóstolo Paulo diz, estou certo que os sofrimentos do tempo presente, de que tudo que você sofreu com essa rejeição, de tudo que você sofreu com esse bloqueio, ele não pode ser comparado com a glória que há de se revelar em você. Então a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Deus quer que você, e a gente conclui essa mensagem dizendo isso, que Deus quer que você o chame de Abba, de papai querido, pois Deus é o seu pai e Ele te ama. Fique de pé. Eu quero orar por você que sofreu uma rejeição e que se sente, às vezes a rejeição ela acontece de uma maneira voluntária ou até mesmo de uma maneira involuntária, que é uma maneira que às vezes as pessoas não fazem o mal sem perceber. Mas talvez você está aqui hoje tenha um bloqueio. Ah, mas o meu pai já morreu. Nós não estamos dizendo aqui que vamos trazer ele de volta para você pedir perdão, não. Eu quero hoje, através dessa oração que nós vamos fazer, desfazer toda essa fortaleza que te impedia de se relacionar a Deus como Abba, como um papai querido, com essa relação de afetividade com Deus. Então quero orar por você nesta noite, por você que sofreu uma palavra, por você que sofreu um abuso, por você que sofreu um abuso moral, um abuso sexual, uma palavra, por você que se sentiu rejeitada pelo teu pai, pela tua mãe, alguém na escola te causou uma rejeição, uma autoridade está acima de você e você não reconhece, você tem dificuldade de chamar a Deus como pai, porque o seu pai, a figura do seu pai, não representa Deus para você. Eu não me lembro exatamente, mas acho que tem mais de 10 anos que eu perdi meu pai. É isso? Tem 10 anos? 11 anos que eu perdi meu pai, fez agora em agosto. Mas eu não carrego comigo a culpa, o peso que poderia ter falado assim: eu poderia ter amado mais o meu pai, eu poderia ter feito mais pelo meu pai. Graças a Deus eu não carrego isso comigo. Todas as noites de noite, antes de dormir, eu ia lá, eu beijava, o abraçava, e eu chamava de papito. E eu nunca tive problemas com isso.
oportunidade de restaurar essa figura com o seu pai biológico. E eu sempre procurei enxergar, porque muitas vezes nós vemos Deus como um Deus muito distante, um Deus muito longe de nós, mas a verdade é um Deus próximo. Eu sempre procurei me relacionar a Deus com uma relação que eu tinha com meu pai. Então eu nunca tive dificuldade de chamar a Deus como pai, porque eu sempre tive um bom relacionamento com o meu pai. Mas só que existem pessoas que não tiveram esse mesmo relacionamento que eu tive. Isso causou como um bloqueio, como uma rejeição para você. Então, se você se encontra nesse quadro, se você se encontra nessa questão de alguém que foi rejeitado, de alguém que sofreu algum trauma, por favor, não fique com vergonha, não fique constrangido. Venha aqui à frente, eu quero orar por você. Não fique com vergonha. Deus quer restaurar relacionamentos. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar o seu quadro. Não fique constrangido, não fique constrangida. Deus quer te sarar. Deus quer te curar. Deus quer fazer de você algo novo. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Poderia cantar um pouco? Se você quiser, não fique com vergonha. Vergonha é você continuar do mesmo jeito e não sair daqui com a tua vitória. Pois Deus quer que você o chame de papai. Deus quer que você o chame de Abba. Não me sinto só, a sua graça sobre mim morará e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois sua graça sobre mim morará e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que eu sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho. Glória a Deus. Que essa noite você saia daqui certo de que Deus é o seu papai. Que você possa reconhecer a Ele, assim como Jesus se direcionou a Ele como papai. Que você não encontre bloqueios, que você não encontre dificuldades de ver a Deus como papai. Eu mostrei um monte para você aqui como você consegue ver Deus, mas que a partir de hoje
você possa sair daqui liberto, curado, sarada, de que você é filha de Deus e de que você é um filho de Deus, guiado por Ele, porque existem pessoas lá fora que precisam experimentar desse amor, que precisam experimentar e viver tudo isso a partir do que Deus fez em você. Bem, vamos ofertar. Você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, vai nesse momento demonstrar a tua fidelidade para com Deus, devolvendo 10% daquilo que Deus confiou a você, que é o dízimo do Senhor. E você que trouxe uma oferta de gratidão, você que separou uma oferta com alegria, não com tristeza, deposite na sala. E você que trouxe o dízimo do Senhor, vem aqui à frente para que possamos orar por você. Senhor, abençoe o teu povo, Pai, e de bom grado devolve 10% daquilo que o Senhor confiou a eles, devolvendo o dízimo do Senhor. E que também, Senhor, o Senhor possa receber a nossa oferta, que o Senhor possa receber, Deus, não só aquilo que vamos depositar, mas que o Senhor também possa nos receber como uma oferta viva diante do teu altar. Prospera, multiplica, abra as portas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ficamos em pé. Dia 10, 11 e 12, irmãos, acontecerá a oficina da alma aqui na igreja. Será ministrado durante esses 3 dias. É muito importante. Vai ser ministrado sobre paternidade, sobre manipulação, sobre tantos outros assuntos que é muito importante que você participe. Apenas R$50 o valor do investimento, sendo que você custeará toda a alimentação durante os 3 dias. Então, R$50 só para você ter material e receber as ministrações aqui, e a alimentação, essas outras coisas serão a parte separada. Então, vai marcando a sua agenda aí, não se programe para nada, se reserva um tempinho para Deus durante esse final, nessa reta final desse ano aí ainda, que já está acabando. Então, 10, 11 e 12 de outubro, oficina da alma.
Então é algo muito importante, é algo muito interessante. As ministrações, eu me lembro até hoje da ministração que teve sobre a justiça de Deus, irmãos, que Jesus ele não morreu apenas por amor na cruz, mas Jesus fez justiça com a morte dele na cruz. Então foram mensagens que marcaram a minha vida quando eu fiz, e eu tenho certeza que vão ser muito importantes para você também, que vai ser algo divisor de águas na sua vida. Então são ferramentas que o apóstolo está colocando, está lançando para a gente poder participar, poder se alimentar aí. E também dia 6 de dezembro teremos o batismo na Estância Fatá. Você que não é batizado ainda, dá tempo de você fazer a consolidação, o processo da administração de lições, então as bases da fé cristã. Então você que não se batizou ainda, você que quer se batizar, quer passar pelas águas, você pode dar tempo ainda, se programe. Você também que não tem ninguém para batizar ainda, dá tempo de você correr atrás e pescar um peixinho para poder discipular ele, para poder batizar, para ganhar uma alma ainda até o final do ano de 2020. Amém? Senhor, nós te damos graças por tudo que o Senhor realizou durante essa tarde e esse início de noite, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em tua casa para podermos te glorificar, para podermos te prestar culto. Agora eu te peço, ó Deus, leva para nossos lares, protegidos e guardados por ti, sarados, ó Deus, de toda enfermidade, todo mal que nos causava, Senhor, mas que nós saímos aqui livres e sarados por ti, em nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus, não só hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém. Deus abençoe.